E aí, gente? Tudo bem? Como é que tá as coisas por aí? Tudo bem, graças a Deus. Ou graças a Deus tá tudo bem. E aí, vocês estão felizes? Vocês estão felizes no dia de hoje? Como que foi o dia de vocês? Foi bom? É uma correria que só, mas nós estamos aí, né? Hoje foi bastante correria. Cheguei agorinha, né? E já estamos aqui. E aí, tá tudo bem por aí? Fala pra mim como é que tá o vídeo. Fala pra mim como é que tá o áudio. Pai do Senhor Pedro, Pai do Senhor Daiane. Tô bem também. Josué tá maravilhosamente bem também. Calma aí, deixa eu ajustar um negócio aqui. Prontinho, 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 prontinho. Tá tudo bem aqui, graças a Deus. E com vocês aí, tá bem? O vídeo tá muito claro, eu tô achando muito claro aqui. Deixa eu baixar. Não, calma aí. Tô achando muito claro. Assim tá melhor? Vê se assim tá melhor. Tá muito claro aqui. Eu não tô conseguindo nem ler direito. Deixa eu aumentar aqui o negócio. Aí, agora melhorou também. Né? Tá tudo bem aí, né, gente? Quem tá aí junto aí? O Rodrigo tá aí. O Pedro, Eliette, Maria Célia. Gente, vocês estão bem? Caiu minha caneta. E aí, tá tudo bem? Boa noite pra vocês aí. Gente, vocês viram aí que eu lancei aí já o sorteio, né? Eu lancei o sorteio aí do livro. A gente tinha combinado que era um livro, mas eu achei melhor a gente sortear 2 livros, né? E algumas pessoas ainda estão com dúvida. Eu quero tirar a dúvida aqui rapidinho, só enquanto estabiliza tudo aí, né? Pra mim, pra vocês aí. E aí, o livro é pra você que vê minha live, né? Pra você que me assiste, pra você que tá no Proposta, você que me acompanha, né? O livro é pra você. E eu não quero ser injusto, né? Não que eu fui injusto nas últimas, mas eu não quero ser injusto ao ponto de eu dar um livro pra uma pessoa lá do Japão e você aqui, que acompanha comigo, que assiste as lives, que bate papo comigo, conversa comigo, você não recebe, né? Então, eu resolvi dessa forma fazer os códigos do livro para que seja algo mais específico, tá bom? A Eliette falando, eu vi, amanhã eu vou pedir ajuda para participar. Eliette, tipo assim, se você tiver alguma dúvida, eu vou gravar um vídeo, um tutorialzinho hoje, e eu vou mandar no grupo lá do Telegram e do WhatsApp. O pessoal ver como é, né? Como é que faz, como tem que ser, né? Então, eu vou gravar esse vídeo, tá bom? As regras marcar um amigo e marcar o hashtag expondo a leitura, que é o nome do nosso propósito, tá bom? E também a segunda regra você não pode marcar o mesmo amigo, né? Não pode ficar marcando os mesmos amigos, porque eu não quero que você tenha 1.000 comentários sendo 900 a mesma pessoa, né? Aí se torna também um pouco injusto. E no sorteio tem como eu filtrar isso, né? Então não não me passa vergonha, Júnior. A Eliette falando. Não, Eliette, é assim mesmo, a gente vai acostumando com as novas tecnologias. Né? Então eu não quero que a pessoa. Ela comentou 900 vezes, mas comentou 900 vezes a mesma pessoa. Né? Também fica meio injusto. Então vai ter esse filtro que vai tirar. Você não pode comentar mais de uma pessoa. E ali automaticamente vai ser eliminada ali a pessoa que. Vamos supor, eu comentei 100 vezes o nome da Daiane. Só vai valer uma vez, né? Para ser justo. E também você tem que mandar para mim os códigos do livro, né? São 15 códigos. São 15 códigos que você tem que mandar lá no meu direct para que você
possa ganhar. Essas são as regras, gente. Se não cumpriu nenhuma das 3 regras, não tem como ganhar, tá bom? E eu tô deixando isso claro antes de eu anunciar esses livros, né? Eu tô deixando isso bem claro e eu espero que todo mundo entenda e entenda também o meu lado e a minha posição. Tá bom, gente? Então vamos lá, com sua Bíblia aberta em Atos 19, é o que a gente leu hoje. Atos 19 e Atos 20, né? Fala de Paulo em Éfeso. Paulo em Éfeso, onde ele encontra ali Apolo, né? Que foi um dos seus companheiros aí de viagem, de jornada, né? E a gente vai ver como que foi a vida de Apolo. E eu descobri algo que eu meio que embaraçou a minha cabeça hoje, né? E eu quero compartilhar com você um pouco mais na frente, tá bom? E aí Paulo em Éfeso, capítulo 19 diz: Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha só a preocupação de Paulo. Vocês receberam o Espírito Santo? E aí eles perguntaram: Pelo contrário, nós nem conhecemos, nós nem ouvimos falar, nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. E aí Paulo pergunta a eles novamente: Mas como assim? Então, que batismo que vocês receberam? Qual foi o batismo? Né? E aí aqueles homens responderam: o batismo de João. E olha só, a gente já está em Atos 19, aqui já passou quase 50 anos, né, depois da morte ali de Cristo, depois de Cristo, e agora os frutos de João Batista ainda está presente nesse livro. Por quê? Porque, gente, eles receberam o batismo de João Batista. Eles foram lá para o Jordão, se arrependeram, receberam o batismo de João Batista e depois eles foram para outra cidade, né? Agora em Éfeso que a gente está. Eles foram para outra cidade, né? Então, eles só levaram só o nome e só o batismo de João Batista, né? E aí Paulo explicou para eles, né? Olha só, gente, o que é interessante é que a preocupação de Paulo não é saber se eles tinham um ministério relevante. Não é quantas almas você ganhou, ou quantas pessoas você já curou, ou quantos casas, quantos carros, quantas coisas que você já conquistou no meio desse ministério. A preocupação de Paulo não é essa com eles aqui. Quantas almas você ganhou? Ou qual é o seu ministério? O seu ministério é maior do que o outro? Não. Olha a preocupação de Paulo aqui com aqueles homens. Vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Isso aqui é uma pergunta muito, muito pessoal e é uma pergunta também muito interessante da gente analisar. Por quê? Porque Paulo não está preocupado se o ministério dos homens, daqueles homens, era relevante ou não. Paulo estava preocupado se eles estavam andando no mesmo espírito, né? Se eles estavam caminhando no mesmo espírito que Paulo também estava pregando, com o Espírito Santo. E aí aqueles homens falam: não, a gente nem sabe quem é o Espírito Santo, né? A gente só sabe do batismo de João. E aí Paulo prega sobre o batismo de João, porém também fala a respeito de Cristo, né? Que ele fala: olha, vocês receberam o batismo de João crendo, mas João mesmo diz e testificou que viria alguém, né? Viria alguém que era maior do que ele, depois dele, e que batizaria com o Espírito Santo. E aí eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E agora, quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Olha só, 12 discípulos, né, de João Batista ainda, que está aqui percorrendo o mundo, falando do Evangelho, falando do arrependimento de João, do batismo de João Batista. E agora Paulo ele toca neles, né? O que é mais interessante é isso, gente. Paulo ele não se viu superior àqueles homens porque ele tinha o Espírito Santo, porque ele já tinha um conhecimento. Não, Paulo não se viu dessa forma. Paulo viu que eles padeciam, eles precisavam do Espírito Santo. E aí o que ele faz? Vocês não têm o Espírito Santo? Então recebam. Vocês não têm o Espírito que é o revelador? Então receba. Né? E a mesma coisa eu falo para você agora. Se você não tem o Espírito Santo,
recebe aí na sua casa, recebe onde você está, receba o Espírito, receba vida, né? E aí aqueles homens eles foram batizados. E aí durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo, né, a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos, olha só, alguns se mostravam teimosos, alguns judeus, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles, né? Então, ó, Paulo já ficou ali 3 meses falando do caminho, falando de Jesus, falando da salvação, falando da graça. E aqueles homens, eles não receberam por causa da sua teimosia, da sua descrença. O que Paulo fez? Se afastou deles. Tem hora, gente, que a gente vai ter que se afastar de algumas pessoas, principalmente aquelas que não creem, porque ela pode fazer com que uma pessoa que crê, ela entrar em descrédito, né? Ou então não crê. Então Paulo ele resolve se afastar desse povo, né? E aí ele levou consigo os seus discípulos, né? E passou a falar diretamente na escola de Tirano, né? E Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, né? O Rodrigo está falando, está sendo contemplado pela primeira vez como texto de pregação em proclamar a libertação. Verdade, Rodrigo. E novamente os teimosos dos judeus. Está vendo aí, né, Rodrigo? Novamente os teimosos dos judeus, aqueles homens que não aceitavam de jeito nenhum a obra do Espírito Santo, que era resistente, que eram teimosos. E agora Paulo, ele se afasta desses homens, né? Depois de ter entrado 3 meses, tá? Não estou falando para você se afastar de uma pessoa de um dia para o outro, não, gente. Eu estou falando daqueles que são teimosos, daqueles que são que não creem, que não acreditam em nada de jeito nenhum, né? Mas depois de se esforçar, existe aqui um esforço antes. Paulo ficou 3 meses se esforçando, discutindo, mostrando o caminho, mostrando como que era, como que fazia, o que acontecia. E aqueles homens ainda, eles eram descrentes. Então Paulo resolve se afastar deles, mas também ficou ali durante 2 anos, né, pregando a palavra do Senhor. Não só para judeus, como também para gregos. Tá bom? E aí os filhos de Seva. Nós sabemos que Seva é o sumo sacerdote, né? E os filhos dele, eles tinham o costume de expulsar demônios, né? Eles eram exorcistas, né? Que expulsavam alguns demônios, alguns tipos de demônios, né? E a gente vai ver aqui também o poder que Paulo carregava em suas mãos, né? Como Pedro, que a gente sabe que a sombra de Pedro, aonde passava, curava. Agora a Bíblia relata que Deus, olha só o que acontece. Deus, a Bíblia é muito clara aqui no versículo 11. Deus, gente, isso aqui a gente tem que deixar uma exclamação aqui e a gente tem que saber que é Deus, porque aqui era o próprio Deus que agia pelas mãos de Paulo, tá bom? E tem muita gente que hoje em dia ainda usa esse contexto aqui para pregar campanhas, para usar em algumas coisas, e não é dessa forma, tá, gente? Olha só, Deus pelas mãos de Paulo, então Deus, autoridade máxima, pelas mãos de Paulo, o que ele fazia? Fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lençóis e aventais do seu uso pessoal, do uso de Paulo. Vamos supor aqui, gente. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada aqui, não. Vamos supor se aqui tivesse uma flanela, né? Alguma coisa aqui perto de mim. Um lenço, alguma coisa, né? Eu estivesse suando, eu ia passar esse lenço aqui, e aonde esse lenço, que era de Paulo, ele levasse, né, aos enfermos, os enfermos eram curados. E não somente os enfermos eram curados, né? As enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Olha só o poder que existia naquele pano, né, naquele lençol de Paulo, né? Paulo nem precisava falar, o seu pano, o suor do seu rosto, a qual ele usava, era de uso pessoal, aonde ele passava ali, aqueles enfermos passavam, a enfermidade era mandada embora, e também os espíritos malignos,
né, que estava na pessoa também era mandado embora, né? E agora alguns dos judeus, né, os filhos que nem a gente falou de Seva, eles tentaram invocar o nome do Senhor. Olha só o que eles tentaram: invocar o nome do Senhor sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, porque eles eram acostumados a expulsar demônios, porque eles eram exorcistas, né? E agora eles diziam, olha o que eles diziam: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Gente, esses homens aqui, eles não tinham autoridade nenhuma, nenhuma autoridade tinha dado a eles, foi dada e nem liberada a eles, para eles expulsarem demônios, principalmente no nome de Jesus. Por que a gente percebe isso? Porque eles falam assim, ó, ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Então, assim, eles ouviram de Paulo sobre Jesus e agora eles mandam os demônios serem expulsos em nome de Jesus por meio de Paulo. Aí, tipo assim, os demônios ficaram olhando para eles, ficaram, creio que riram na hora, né? E ali eram em torno de 7 filhos de Seva, né? E aí os espíritos malignos, olha só o que aconteceu aqui, gente. Os espíritos malignos respondeu, olha aqui, ó, conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Isso aqui é algo muito sério. Muito sério. Porque quando a gente fala de expulsar demônios, de autoridade, né, isso deve ser liberado do alto, deve ser liberado de Deus, né? Jesus, ele deu autoridade para os seus discípulos. Então Paulo, Pedro, Barnabé, Tiago, João, todos os discípulos de Jesus, eles tinham autoridade para expulsar demônios e fazer discípulos, porque essa foi a ordem de Cristo a eles. Mas só que esses homens aqui, eles nem conheciam quem era Jesus, né? Eles viram Paulo pregando, eles viram Paulo fazendo, se admiraram, né? E agora eles queriam imitar. E agora o que aconteceu? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles. Olha o que eles levaram uma surra. Eles levaram uma coça do demônio. Eles apanharam mesmo igual mãe bate no filho quando dá pronto, né? De tal modo que prevaleceu contra eles, que eles ficaram nus e feridos e fugiram daquela casa. Então aqueles homens que entraram ali para expulsar os demônios, tentando expulsar em nome de Jesus, o demônio dá uma peia neles. Gente, 7 homens apanharam. 7 homens apanharam. E aqui a Bíblia fala de exorcistas ambulantes, né? Pessoas que andavam por aí, tem demônio aí, deixa eu expulsar. Exorcista ambulante, eles ganhavam dinheiro com isso. E agora eles viram em Paulo um ganho ainda maior, porque o poder do cara, os lenços dele curava, né? E agora o que está acontecendo aqui, gente? Esses homens levam uma surra, porque eles não tinham autoridade para expulsar demônio de ninguém, né? Os danados dos exorcistas levaram a taca dos espíritos, verdade. Levaram a surra bem lavada, bem na cara, né? Onde é ao ponto deles saírem nus e feridos, né? E este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, e muitos creram, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Olha só, não precisou Paulo falar muito, porque os homens agora, quando eles ficaram sabendo de tudo isso, eles mesmos, eles vieram até Paulo, falou, ó, a gente é assim, assadas, essas obras são as que a gente faz e tal, que o Senhor nos perdoe. E agora vem algo muito interessante aqui, ó, no versículo 19, do capítulo 19 também. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculando o valor, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia, crescia e prevalecia poderosamente. Olha só o que aconteceu aqui, gente. Muitos daqueles que praticavam artes, né, magia, artes mágicas, né, eles trouxeram os seus livros de bruxaria, de magia negra, seja lá o que for que eles tinham guardado, né, os seus artefatos para fazerem magias,
que eles fizeram? Eles reuniram tudo que eles tinham. Então eles trouxeram ali uma biblioteca de livros. Ó, biblioteca de anos, de livros de anos. A qual eles somaram tudo que eles trouxeram. Chegava a 50 mil denários. Eu não sei se você sabe o que é um denário, mas um denário ele corresponde a um dia de trabalho. Um dia nosso de trabalho, né? Vamos supor, o salário mínimo, no final das contas, é R$1.000, né? Então você pega 1.000, divide aí por 22, né? Que tem o sábado e o domingo. E aí você vai ter a soma do denário, né? Do dia trabalhado, que dá aí em torno de 46 a 52 reais, né? Então, o denário era praticamente isso. Mas só que agora aqui deu 50 mil denários. Gente, é 50 mil dias trabalhados. Então, aqui era algo muito poderoso que estava acontecendo. Que aqueles homens que faziam artes mágicas, faziam magias, bruxarias, eles se converteram, mas não só se converteram. Eles pegaram aquilo que eles tinham, né? Aquele arsenal de biblioteca, aquele arsenal bíblico, né, que eles tinham, e agora eles trazem e eles não vendem. Olha, gente, perceba isso aqui, ó. Eles não vendem, eles não passam para frente. Eles não vendem, eles queimaram diante de todos. Gente, isso aqui é muito loucura. É muita doideira, porque agora aqueles que praticavam artes, agora eles estão queimando os seus livros. Eles estão dizendo para aquele povo, olha, tudo que eu fiz até agora não valeu de nada. O que esse homem está falando é tudo verdade, porque nós acreditamos, nós cremos, né? E agora esses homens queimam, né? E agora Paulo envia Timóteo e Erasto para a Macedônia, né? E eles foram enviados para a Macedônia. E agora houve um tumulto também em Éfeso, né? Por este tempo houve um grande tumulto em Éfeso, por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, né, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, né? Aquele homem ali era como qual o nome, gente? É como uma fábrica, né? Esse homem era uma fábrica daquela cidade, a qual ele construía, a qual ele fazia modelos de prata do templo de Diana, né? Então esse homem ele era bastante conhecido daquele povo. E agora o que ele faz? Ele convoca, juntamente com os outros do mesmo ofício, os ourives, né, da época, e eles dizem, senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. Qual ofício? Deles fazerem modelos, né, do templo de Diana. Diana era uma deusa grega, né? E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, né? Então eles estavam perdendo lucro, eles estavam perdendo ali na cidade, porque as pessoas deixaram de ir até esses homens para comprar os artefatos, né, a qual esses homens faziam. E agora eles estão preocupados, né, porque o lucro deles não está gerando mais, as pessoas estão se convertendo ao cristianismo, as pessoas estão largando as suas vãs práticas. E agora esses homens estão preocupados. Estão preocupados com o Paulo. E ele disse, esse Paulo tem afirmado que os deuses feitos por nossas mãos, eles não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruído a majestade daquele que toda a província da Ásia e o mundo adora. Gente, o que estava caindo agora... Amor, se você estiver vendo aí, Dai, pega um pouco de água para mim, por favor. E agora, o que está acontecendo aqui? Aqueles deuses, né, os deuses pagãos, os deuses, os ídolos, eles estão caindo um por um. Porque o cristianismo, o evangelho de Jesus, ele está sendo totalmente liberado aí sobre todo mundo, né? E agora esses homens, eles ficaram furiosos e começaram a gritar. Eles gritavam, gente. Eles gritavam no meio de todo mundo aí, eles estavam gritando.
grande é a Diana dos Éfesos. E eles gritavam, grande é a Diana dos Éfesos. Grande é a Diana dos Éfesos. Porque eles queriam, de alguma forma, sufocar a palavra de Paulo, a palavra dos homens da época, né? De Alexandre também. E aí a confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Por que que os discípulos e também as autoridades não permitiram, né? No versículo 31 aí diz também. Também algumas autoridades que eram amigos de Paulo mandaram um recado pedindo que ele não arriscasse indo ao teatro, porque aqueles homens estavam preparando uma casinha para Paulo. Eles queriam, na verdade, eles queriam Paulo, né? Então eles armaram a casinha, pegaram ali os seus companheiros, Gaio e Aristarco, e levaram para o teatro. Obrigado. E levaram para o teatro ali, porque naquele teatro é onde as pessoas faziam reuniões, né? Igual a reunião que a gente viu ao Deus desconhecido, né? Foi nesse teatro aí que Paulo também estava. E agora eles tentaram persuadir o povo, trazendo o povo para que levasse Paulo também junto. E agora alguns homens e alguns magistrados também, eles estão falando, olha, não é bom que você vá. Aí existe uma casinha aí para você, né? E aí o que eles fizeram? E agora, pulei aqui, que era amigo de Paulo, falava para ele não se arriscar. E aí uns gritavam de uma forma, outros de outra, porque a Assembleia tinha virado uma confusão. Então, novamente a cidade ela está de ponta cabeça, né? Os homens novamente colocaram essa cidade de ponta cabeça. E na sua maior parte nem sabiam. Gente, isso aqui eu achei interessante, porque eu quero trazer até para os dias atuais. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra forma, porque a Assembleia tinha virado uma confusão terrível. Parecia até a Torre de Babel aqui. Perdão, gente. E na sua maior parte, eles nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei muito dos protestos que existem hoje em dia. Né? O protesto aí na Rua Augusta, o protesto no Congresso Nacional, pessoas que vão para lá para protestar, querendo justiça, né? Querendo algo bom para eles, né? A favor do presidente, contra o presidente, a favor de uma PEC, contra uma PEC, né? Existem esses protestos populares que eles se tornam bem visíveis à mídia, né? E bem visíveis às autoridades também, né? E agora, eu não sei se você já viu, mas eu já vi alguns vídeos que a pessoa vai entrevistar a outra pessoa que está no protesto e a pessoa chega assim e fala, fulano, qual é o seu nome? E ele fala tal, qual que é a causa que você está aqui nesse protesto? Aí passa para a pessoa, e a pessoa fica assim, eu acho que não sei, né? Eu já vi muitos vídeos a respeito disso. E é exatamente o que está acontecendo aqui com esses homens. Eles estavam protestando, eles estavam numa assembleia, no teatro, e muitos nem sabiam o porquê que eles estavam ali. Eles estavam ali só porque tinha muita gente que estava gritando a respeito da deusa Diana e que eles estavam ali, fazendo massa, né? E agora, então tiraram Alexandre do meio da multidão, Alexandre estava no meio da multidão, aí tiraram ele. Daqui a pouco Alexandre volta para o meio de novo, né? E aí ele acenando com a mão, ele queria, de alguma forma, falar ao povo. E quando, porém, ele reconheceram que ele era judeu, o que aquele povo fez? Eles fizeram igual criança. Lá, 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 grande a deusa Diana, grande a deusa Diana. Então eles não deixaram Alexandre falar. E eu creio que Alexandre, ele queria meio que se defender ali, né? Porque aqueles homens levaram eles à toa, porque eles não estavam fazendo um protesto ou algo contra a Diana ou contra alguns deuses. Ele estava falando a respeito de Jesus, estava pregando o evangelho, né? Mas aqueles homens, eles não queriam
ouvir de jeito nenhum. Como crianças, eles ficavam lá, 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 grande a Diana dos Efésios. Então eles não deixavam com que aquele povo falasse. E aí o escrivão da cidade, né, que é um homem bastante respeitado, porque quando ele falou, todo mundo calou, né? Esse homem, ele se levanta e ele fala, né, senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu. Gente, versículo 35, eu quero que você grife isso aqui, ó. E da imagem que caiu do céu. Provavelmente, possivelmente, essa imagem que caiu do céu aqui, que eles estão falando, é um meteorito, tá? É um meteorito que caiu do céu. A gente sabe que no espaço, o meteoro se despedaça, né? E acontece o quê? Que alguns fragmentos ele vai para a Terra, né? E agora ele está falando aqui, ó, e da imagem que caiu do céu. Então eles compararam essa imagem como se fosse algo da deusa Diana, né? E ora, não podendo isso ser contestado, o que ele está dizendo é assim, ó, a gente sabe que o povo já sabe que Diana, ela é a guardiã do nosso templo, né? Diana é a grande do nosso templo. Então por que vocês estão gritando isso? Né? E ele está falando, ninguém pode contestar isso, ninguém está contestando isso. E aí eles falaram, se mantenha calmos e não faça nada de forma precipitada. Por quê? Porque já estava virando uma confusão, um alvoroço. E isso podia chamar a atenção dos romanos de alguma forma. Eles podiam chamar a atenção dos romanos, os romanos iriam que mandar tropas para lá, ia ter que ter um batalhão ali, ia ter que deslocar pessoas, e aí alguma dessas pessoas ia ser punida, né? Porque eles estavam protestando por nada, né? Eles estavam protestando por nada. Porque esses homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa Diana, nossa deusa, é o que ele está falando. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem tribunais e os procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular. O que ele está dizendo aqui para esse povo? Gente, vocês estão gritando aí à toa, porque o que vocês estão fazendo é meio que uma palhaçada isso. Por quê? Se fosse algo que eles estivessem falando contra o reino, contra a Diana, contra o templo, contra alguma coisa, nem aqui vocês deviam estar. Vocês deviam estar ou entre os tribunais ou entre os procônsules, né? Vocês deviam estar entre esses homens, porque lá existem homens letrados que darão a vocês a instrução e eles irão julgar causas. E aí ele fala, porque nós também corremos risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a Assembleia. Então a Assembleia desfez depois que esse homem, né, que esse escrivão, ele se levanta e ele fala isso para o povo, né? Porque eles estavam protestando contra nada. Porque esses homens não estão falando contra Diana, contra o templo. Não está falando contra alguém. Eles estão falando a respeito de Jesus. E eles já estão ali há 2 anos falando a respeito disso. Né? E agora nós podemos ver que Paulo ele já está finalizando a sua 3ª missão. Né? Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os seus discípulos e, tendo encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiram-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, quando estava para embarcar rumo à Síria. Houve uma conspiração por parte dos judeus, olha de novo aqui, por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar para Macedônia. Acompanharam-no algumas pessoas ali que acompanharam ele, né? E aí, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos. Agora, Lucas, que é o que escreveu Atos, nós podemos ver que Lucas agora está junto com Paulo, né? Está junto novamente com Paulo.
E aí ele fala, né, no versículo 6 do capítulo 20, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos. Então ele está se colocando aqui junto com Paulo de Filipos, e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. Aqui, gente, olha só, aqui a gente já está meio que caminhando para o fim do ministério de Paulo. Nós já estamos meio que caminhando para o fim aqui da jornada de Paulo em Atos e da jornada de Paulo também em vida. E o que acontece? Aqui Paulo já tinha escrito a carta de 1 a Coríntios. Aqui Paulo já tinha escrito algumas cartas de Romanos, já tinha escrito. Né, que provavelmente eu anotei aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Provavelmente aqui já se passaram 56 anos depois de Cristo. Deixa eu só confirmar. Aqui, ó. 57 anos depois de Cristo. Então essa é a data a qual Paulo ele escreve aos romanos, escreve aos coríntios, né? Porque já são igrejas que foram plantadas. Agora Paulo só está voltando para dar aquele feedback, para dar aquela penteada, para discipular os homens, para ver como é que está o andar da carruagem, para saber como é que está andando aquele povo, né? E agora Paulo ele escreve também aos coríntios e escreve aos romanos, né? O próximo livro que nós vamos entrar é a carta aos romanos, a qual Paulo escreveu, né? Então aqui a gente pode ver que Paulo ele já tinha escrito, né? 57 anos depois de Cristo, que se passou aqui, a gente já está 57 anos depois de Cristo. Parece que foi ontem, né, que a gente entrou em Atos, mas a gente já está 57 anos. Então, Paulo já tinha escrito aos Coríntios, já tinha escrito aos Romanos e algumas cartas também. Né? E agora Paulo ele vai para Troade. Né? E no primeiro dia da semana nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Então Paulo começou a pregar, vamos colocar aí 8 horas da noite, né? Paulo ele começou ali a pregar 8 horas da noite e ele prolongou a sua mensagem até a meia-noite, né? Ele não ficou calado, né? Ele prolongou. E aí o que aconteceu? Havia muitas lâmpadas no cenáculo, agora Paulo já está no cenáculo aqui em Troade, que estavam reunidos. E aí aconteceu que um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo. E aí, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Olha só o que a Bíblia diz, que aquele homem, o Eutico, aquele jovem, a qual, ouvindo o discurso de Paulo, ele ficou com sono, ele se levantou, ele foi para junto da janela, ele caiu do terceiro andar e ele morreu, né? E aí Paulo desceu, Paulo teve que parar, desceu, inclinou-se sobre ele e abraçando disse, não fiquem alvoroçados, porque ele está vivo. Então ele ressuscitou, aquele menino ressuscitou ali, né? Quando Paulo abraçou ele, quando Paulo se inclinou sobre ele e o abraçou, a vida, o fôlego de vida voltou novamente para aquele Eutico, né, chamado Eutico, aquele jovem. E aí, subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo, até ao amanhecer. E algumas versões está até a aurora. Né? E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Não foi só um conforto pequeno. Eles se sentiram grandemente confortados, né? E agora o que acontece aqui? Paulo ele ressuscita esse Eutico, a qual Paulo estava pregando, e Paulo prolongou a sua mensagem, né? Foi de 1 hora para vamos colocar aí de 6 até a meia-noite, né? Que Paulo ele prolongou. Aquele jovem ficou com sono, por conta das luzes, seus olhos ficaram com sono baixo. Mas perceba que esse jovem ele foi para a janela. E na janela, eu não sei se você já ficou na igreja, em algum ministério, na janela. Na janela, quando você fica na janela e dentro do templo, na janela e no templo,
do templo, na verdade, você fica olhando para a rua e você fica olhando para dentro. Você fica olhando para a rua, os carros passando, as pessoas passando, e você fica olhando para dentro. Então você meio que perde o foco. E aquele jovem, por conta do sono também, ele perdeu o foco. Ele, em vez dele estar ouvindo Paulo falar, ele está na janela, olhando aquilo que está de fora e olhando também dentro. E aconteceu que veio um sono sobre ele, a qual ele caiu do terceiro andar e ele morreu. Ele morreu, tá, gente? Então tenha isso no seu coração. Guarde isso e sabe que ele não... A Bíblia não fala aqui que ele estava como morto. A Bíblia diz que ele estava morto. Ele morreu, tá bom? Não ficou como Paulo, né, quando foi apedrejado, que a Bíblia diz que ele ficou como morto. E aí os discípulos veio, pegaram Paulo, tudo mais. Né? E a passagem também do bom samaritano, a qual aqueles homens pegaram ali aquele viajante, deram a coça nele e ele ficou como morto, né? Como morto. Ele não ficou morto, tá bom? Mas esse homem aqui, o Eutico, ele morreu. E aí Paulo, ele embarca aí para Assos, né? E vai para Mileto. E aí dali eles navegaram o dia seguinte, passando por Quios, levamos mais um dia até Samos e um dia depois chegamos a Milito, né? E Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso. Agora Paulo ele não voltaria mais em Éfeso, porque ele não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Aqui, gente, por que Lucas está escrevendo isso aqui? Porque Paulo, ele já está certo que ele iria para Jerusalém, certo assim, entre aspas, né? Que ele queria ir para Jerusalém, era o desejo do coração dele, se Deus permitisse. E ele já sabia também que o martírio dele já estava vindo, né? Que as igrejas que ele plantou, gente, ele saiu por várias e várias igrejas plantando igreja. Olha só o tanto de cidade que Paulo plantou. Na cidade de Antioquia, de Éfeso, de Coríntio, de Filipos, de Troades, de Assos, de Mitilene, de Quios, de Samos, de Mileto, de Cós, de Rhodes, de Pátara, de Tiro, de Ptolomaida, de Cesareia e de Jerusalém. Isso aqui foi tudo igrejas que Paulo plantou. Paulo plantou igreja na Síria, na Galácia, na Ásia, na região da Frígia, na Ásia, na Macedônia, na Lícia, na Síria e na Palestina. Olha o tanto de igreja que Paulo e seus discípulos saíram navegando aí. Eu não sei se na sua Bíblia tem, mas na minha Bíblia tem esse mapinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Na minha Bíblia tem esse mapinha aqui, ó. E com esse mapa é muito mais fácil, olha só, as regiões que Paulo ele pregou o evangelho. Eu não sei se você está conseguindo ver aí. Mas nesse mapinha aqui, ó, se você não tem, é só você pesquisar no Google aí depois, mapas sobre missão de Paulo. Você pode colocar assim que eu tenho certeza que vai aparecer, né? As cidades aonde ele passou, as nações, né? Os países aonde ele passou. E olha só aqui, na minha tem esse contexto aqui que traz as cidades aonde Paulo passou, né? De algumas cidades para outra ele foi de pé, de algumas cidades para outra eles foram de barco, de navio, né? De alguma cidade para outra eles ou era de pé ou era de navio, não tinha outro jeito, né? E algumas cidades eles andaram pra caramba, né? Olha um tanto de cidade. Isso é a sua segunda missão, tá, gente? Na sua segunda missão, nessa missão, Paulo pregou o evangelho e Paulo também falou de Cristo e implantou igrejas. Não é só a importância de você falar de Cristo, mas a importância de você implantar igrejas, implantar o reino, né? E aqui na minha Bíblia tem esse mapinha que é bem legal para você ter a noção de onde fica, né, os lugares, a Galácia, a Síria, Chipre, para onde Barnabé foi com João Marcos, né? Palestina. Gente, eu sei que eles andaram muito, andaram demais da conta, né? E mesmo assim,
Paulo não perdia o vigor, gente. Paulo não perdia o vigor, né? E aí Paulo, ele faz um discurso bem longo, um discurso agora que dói aos ouvidos dos seus discípulos de ouvir, né? É um discurso de despedida, né? Como dói você despedir de alguém, principalmente de alguém que você ama. Oi, Lisandra. Tudo bem? Pai do Senhor. Joia. Isso aí, seja bem-vindo aí, tá? A gente já tá no capítulo 20, no versículo 17, tá bom? É o discurso de Paulo. E aí Paulo enviou uma mensagem a Éfeso pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Então Paulo, ele já sabia que seu martírio estava para vir, que ele iria subir para Jerusalém, que ele ia ser perseguido, né, que as pessoas iriam julgar ele e ele provavelmente ele ia morrer. E agora ele pede ali uma reunião com todos os presbíteros, com todos os pastores, né, daquela época. E aí ele chama todos e aí ele fala esse grande discurso. Esse aqui é o maior discurso de Paulo, né? É o maior discurso dele. E ele começa assim: vocês sabem, no versículo 18, tá? Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente, e também de casa em casa, né? Testemunho tanto a judeus como a gregos o arrependimento para Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que o Paulo está dizendo aqui. Eu vou parar no versículo 20 para a gente analisar esse jamais aqui. Porque ele diz assim, ó, vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso. Gente, esse jamais aqui, ele está incluso que Paulo, ele nunca fez algo por si só. Ele nunca pregou por aquilo que ele pensava. Ele nunca pregou por aquilo que ele pensava. Mas ele pregou, ele anunciou aquilo que fosse proveitoso. Olha o que ele está dizendo. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente de casa em casa. Então Paulo, ele não tinha duas caras. Paulo, ele não tinha duas caras. Ao ponto dele ir para uma cidade e ele pregar Jesus de uma forma, e a ponto dele ir para outra cidade e ele pregar Jesus de outra forma. Ou uma máscara, né? Paulo não era mascarado. Paulo, ele era a mesma coisa na sinagoga, ele era nas casas. Paulo, nas praças, ele era da mesma forma dentro do cenáculo. Então, Paulo, ele não mudava. Então, ele está dizendo aqui, ó, jamais deixei de anunciar a vocês algo que seja proveitoso, algo que vocês não possam pegar proveito. Isso aqui é muito importante a gente saber disso aqui, porque nós devemos sempre falar palavras proveitosas. Não palavras duvidosas, né? E muito menos palavras de achismos. E Paulo está falando, né? E vocês são testemunha, tanto judeus como gregos, que eu preguei o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, olha só, Paulo ele já sabia, mas só que ele está tentando de alguma forma consolar o coração daqueles homens. E aí ele diz, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegurava que prisões e sofrimento estão à minha espera. Então o Espírito já meio que estava falando com Paulo, falando, olha Paulo, você está aqui em Éfeso, mas vai ter um momento, Paulo, que as pessoas vão te perseguir, que as pessoas vão te prender, que você vai sofrer, Paulo. Você está disposto? Senhor, eu estou disposto. Né? Ontem mesmo a gente viu que o próprio Jesus desceu e falou com Paulo. Paulo, não tenha medo, eu estarei contigo. Então é porque Paulo ele já estava começando a temer as prisões. Paulo ele já estava começando a temer os açoites. Paulo ele era homem igual a gente. Né? Tem muita gente que coloca Paulo lá como aquele cara que era o
o não pecaminoso, que não comete pecado, era o homem que era Deus. Assim como alguns homens chamaram eles de Júpiter e Mercúrio. Mas não, Paulo ele tinha medo. Mas não era o medo que atrapalhava o propósito. Paulo, mesmo com medo, ele foi. Paulo, mesmo com medo, ele fazia, né? E o próprio Jesus desceu e fala: Paulo, não temas, porque aonde você for, eu estarei com você. Se você entrar nas prisões, Paulo, eu estarei com você. Paulo, lembra do que você aprendeu comigo? Pois é, coloque em prática, né? E agora ele está falando aqui, ó, o Espírito de certo me assegura que prisões e sofrimento estão à minha espera. Porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Gente, que humildade de Paulo, hein? Porém, nada considero a vida preciosa para mim. O que eu quero de verdade é completar a minha carreira. É completar o ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos. Gente, isso aqui é lindo demais se ouvir. Isso aqui é lindo demais de você ver. Porque Paulo ele não estava preocupado em fazer fama. Paulo não estava preocupado aqui em ser conhecido. Paulo estava preocupado em completar aquilo que Deus confiou a ele. E aqui vem uma reflexão para a gente hoje, agora. Você tem completado, você tem feito aquilo que Deus falou para você fazer. Você tem obedecido à voz de Deus. Você tem se preocupado com o chamado de Deus na sua vida. Qual é o nível de preocupação que você tem dado a Deus, dado ao seu ministério, dado à chamada de Deus? Porque o nível de preocupação de Paulo aqui é acima da própria vida dele. Ele colocou a vida dele lá no chão. A minha vida, isso aqui, eu não considero, nada. Mas o que eu quero é completar a minha carreira. O que eu quero é chegar nos céus, é entregar o meu ministério para Deus e falar: Deus, tudo que o Senhor mandou eu fazer, eu fiz. E olha só o que Paulo passou. Olha só quantas igrejas Paulo ministrou, quantas igrejas Paulo implantou. E agora ele sabe que ele está indo para Jerusalém. E lá em Jerusalém, a qual ele não tinha voltado ainda, né, depois que os discípulos mandaram ele para Tarso. Na verdade, ele voltou sim, gente. Desculpa. Ele voltou para a reunião, aquela reunião da circuncisão. E agora ele volta para Antioquia e agora ele está voltando novamente para Jerusalém. Né? E agora eu sei, é o que Paulo está dizendo, agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino de Deus, não mais verão o meu rosto. Então Paulo está dizendo aqui, é a última vez que nós estamos juntos. Portanto, no dia de hoje testifico que diante de vocês, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar todo o plano de Deus. Todo. Gente, ele está dizendo todo. Ele não está dizendo o plano de Deus, ou algumas coisas do reino. Ele está dizendo todo o plano de Deus. E agora Paulo ele dá um alerta para eles aqui, né? No 28 do capítulo 20, ele diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem, né? O que é um bispo? Bispo é que tem muitas igrejas, acima de uma igreja. Então ele é um bispo, né? Para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele mesmo comprou com seu próprio sangue. Olha a preocupação que Paulo tinha, não só com a saúde física daqueles homens, dos presbíteros, né, dos pastores, porque ele diz, olha, cuidem de vocês mesmos. Se cuidem, gente. Gente, se cuidem. Né? E não cuidem só de vocês, cuidem do rebanho, a qual Deus colocou nas mãos de vocês, a qual ele mesmo comprou com o seu próprio sangue. E aí ele diz, eu sei que depois de minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, ferozes, que não pouparão o rebanho. Então vocês precisam estar firmes. E hoje,
Hoje, o que nós precisamos é resistir sempre. Hoje nós precisamos resistir, porque a gente sabe que hoje existem lobos famintos no nosso meio. A qualquer de todas as maneiras, destruir a igreja, destruir a família. E Paulo está dizendo aqui, e que até mesmo entre vocês, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar multidões, discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de amoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus. Olha só quem Paulo está entregando aqueles homens. Aqueles homens. A palavra da sua graça que tem poder para edificá-los e dá herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. De ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e ao que estava comigo. O que Paulo está falando aqui, gente? Paulo está falando assim, ó, vocês não podem cobrar ou cobiçar prata, ouro, nem roupa, porque eu trabalhei com as minhas próprias mãos, construindo, fazendo tendas para mim ter o meu próprio sustento. E em tudo eu tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Gente, o que Paulo está trazendo aqui, aí ele finaliza esse discurso aqui com uma oração na frente, né? E aí, tendo dito isto, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve um grande pranto entre todos e abraçando Paulo o beijava. Como Paulo é amado, gente. Como Paulo era amado. Como Paulo era especial. E aí, entristecidos, especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto, eles o acompanharam até o navio. Gente, que despedida mais difícil essa, hein? Paulo, ele era muito querido, muito amado. Gente, tem muita gente aí que desconverte o ministério de Paulo, falando que Paulo ele era um homem isolado, Paulo era um homem de muita falácia, né? Que escreveu, era um cara solitário. Gente, não, Paulo ele foi muito amado pela igreja, ele foi muito perseguido, mas ele também foi muito amado pela igreja, pelo Senhor Jesus, pelo zelo do Espírito Santo. E Paulo, ele era um cara muito zeloso, muito, desde o judaísmo, desde quando ele era fariseu, ele era um cara zeloso. E agora, com a obra de Deus, ele era mais zeloso ainda. Então, Paulo agora está trazendo aqui um zelo, um elo de zelo, não somente com aqueles que ficaram, mas com aqueles também que viriam. Porque ele afirma, olha, vai vir pessoas aí. Vai vir uma galera aí como lobo, feroz, vorazes, que irão destruir, que vão tentar de todas as formas destruir tudo que a gente está construindo. Mas vocês precisam resistir, né? A Cris falou, linda essa passagem, maravilhosa, Cris. O zelo que Paulo tinha pela obra é sensacional, o zelo que Paulo tinha pela obra, Cris. A Rafa chegou aí. Rafa, a gente já está no capítulo 20, mas só que a gente já está finalizando, né? A gente está aqui no discurso que Paulo fez aos presbíteros da igreja de Éfeso, tá? Mais precisamente, nós estamos em Atos 20, do versículo 17 até o versículo 38, tá bom? Então, gente, é isso, né? É dessa forma que eu me despeço hoje, né? Tendo essa oração de Paulo. Paulo ali se ajoelha e ele ora, e todos, gente, todos beijaram Paulo, todos abraçaram Paulo, beijaram ele de forma carinhosa, né? E aqueles homens, eles ficaram mais entristecidos pelas palavras de Paulo, né? Quando Paulo falou assim, ó, vocês não verão mais o meu rosto.
E aqueles homens ficaram muito tristes, porque Paulo era um homem muito precioso. Paulo não é solitário, sou amigo dele, vivi no tempo dele, lendo Atos. Eu também, eu de verdade, eu vou falar uma visão assim, né? Uma visão porque eu me coloquei dentro do texto. O texto saltou aqui, literalmente o texto saltou na minha frente e eu consegui ver aqueles homens abraçando Paulo, beijando Paulo, né? Todos eles chorando. Houve um grande pranto. Gente, houve um grande pranto. Houve um grande clamor, um grande choro ali, porque eles sabiam que Paulo, ele era um homem muito zeloso. Paulo, ele era um homem muito cheio de Deus, cheio da graça, cheio do Espírito Santo. Paz, Rômulo, boa noite, tudo bem? Né? E aqui a gente finaliza essa terceira, né? Essa terceira missão de Paulo aí, a terceira viagem missionária de Paulo, né? E eu acredito que mais gente estava lá, né? Como a Cris falou aí, eu também estava lá. E a gente hoje, a gente foi lá encontrar um pouquinho de Paulo. A gente encontrou um pouquinho de Paulo, né? E é muito triste. Eu fiquei muito triste, de verdade. Parece que está acontecendo agora, gente. Parece que a gente está vivendo assim uma série magnífica dentro da nossa cabeça, né? A qual o Espírito Santo está nos levando, nos conduzindo. E amanhã a gente vai ver mais sobre a história de Paulo. A história de Paulo não termina aqui, né? Paulo só está se despedindo de um povo que ele amava muito, de Éfeso, né? Mas ele também deixa cartas a Éfeso. Quando ele estava na prisão, ele escreve a Éfeso, aos Efésios, né? Ele escreve ali a respeito do capacete, né? A respeito da couraça, a respeito das armaduras de Deus. E é isso que a gente vai aprender durante todos esses dias aí. Beleza, galera? Beleza, gente? Se você gostou aí, dá o seu like, né? Compartilha essa live aí com mais pessoas, né? Se você gostou, você que ficou comigo até o final aí, ficou quietinho, só ouvindo hoje, né? Que Deus te abençoe aí, que Deus prospere muito seus caminhos, que Deus abra ainda mais o seu entendimento, o nosso entendimento para esse propósito. Tá bom? Não esquece de ir lá, né? Você que está me assistindo aqui, não esquece de ir lá e comentar lá no sorteio que eu vou fazer no domingo, no Dia das Mães. É um especial aí de Dia das Mães. E você vai receber em sua casa aí um desses dois livros. O livro O Mais Esperto que o Diabo, ou então o livro O Deus Esquecido. Esse livro, Deus Esquecido, ele é sensacional. A gente chegou quase no fim. Verdade, Cris. Quando a gente pensa que a gente está no fim, a gente só está no começo, né? Então ainda tem muita coisa para a gente aprender, tem muita coisa para rolar e tem muita coisa que a gente vai compartilhar aqui também, tá bom? Então, um beijo no seu coração. Fiquem com Deus. A paz de Cristo esteja com você e sua casa. Valeu? Tchau!